Nessa apresentação, nós vamos estender os resultados que nós obtivemos nas últimas sessões, estudando soluções máximas e o fluxo das equações diferenciais. Tipicamente, nós substituímos a condição de Lipschitz por uma condição mais clássica de derivada espacial contínua. Mesmo que essa condição seja um pouco mais restritiva, em geral ela é mais facilmente verificável, além do que derivadas parciais espaciais contínuas garantem uma condição de Lipschitz em compactos. Vamos demonstrar então o seguinte teorema que já foi bastante mencionado em outras apresentações. Se f e a derivada parcial espacial df dx são aplicações contínuas num aberto U, então dado qualquer ponto t0, x0, que vai ser a nossa condição inicial, existe uma única solução do problema de valor inicial, definida num aberto t0 menos alfa, t0 mais alfa, centrada em t0, para um dado alfa que depende desses pontos t0 e x0. Vamos definir novamente, então, baseados em A e B, o retângulo AB, sendo como IA vezes BB dentro do nosso aberto U, em que IA é um intervalo centrado em T0, T0 menos A, T0 mais A fechado, e BB é a bola fechada de centro em X0 e raio B, em Rn. Nesse caso, como a gente tem a derivada parcial espacial contínua e R é um conjunto fechado e limitado, portanto compacto, então existe um K maior do que zero, de forma que essa aplicação fica limitada por um K, por esse K, para todos os pontos dentro desse intervalo. Assim, nós vamos usar a desigualdade do valor médio, que vai garantir que f de tx menos f de ty é menor ou igual a k vezes x menos y, onde k é essa constante que limita a derivada parcial espacial. Aqui, isso vale para todos os pontos tx, ty dentro desse nosso retângulo, para a mesma coordenada t. Portanto, a aplicação derivada parcial contínua implica que f é lipschitziana na variável especial, pelo menos em retângulos compactos. E essa cota, né, da derivada parcial espacial vai ser a constante de Lipschitz. Um corolário imediato deste teorema é o caso para equações autônomas. Então, dado um campo f de E em Rn de classe C1 num aberto E de Rn, dados T0 e x0 quaisquer, existe uma única solução do problema de valor inicial, x' igual a f de x agora, não f de tx, definida no intervalo aberto T0 menos alfa, T0 mais alfa, para um determinado alfa que vem ali da limitação do nosso retângulo. Notem que nos dois teoremas que eu apresentei, nós passamos a escolher intervalos abertos para o domínio das soluções e não mais fechados. O motivo para isso é que o domínio U da nossa aplicação é em si um conjunto aberto de Rn mais 1, de forma que a gente sempre consiga continuar as soluções definidas em intervalos que não sejam abertos. Porque suponha que a gente tem x-til, uma função que está definida de AB, um intervalo aberto em A e fechado em B em Rn. Então, pelo teorema que a gente acabou de apresentar, a gente consegue definir um problema de valor inicial para x de 0 igual a x de b igual a um valor, e aí a gente encontra um intervalo aberto em volta de b, certo? E aí, para isso, a gente tem então a nossa solução x-til ali definida de a a b, mas a gente pode estender essa solução ali numa vizinhança de b, para um intervalo b menos alfa e b mais alfa, alfa dado pelo teorema anterior. E aí nós podemos concatenar a solução deste problema, né? A gente pode concatenar uma solução x barra, que é a concatenação de x-til com essa extensão aqui que a gente está fazendo para esse intervalo, b menos alfa e b mais alfa. O mesmo procedimento pode ser aplicado a uma extremidade esquerda se ela for fechada. Obtemos assim, então, uma solução x barra ali definida de A até B mais alfa, né? Um intervalo aberto a B mais alfa. A gente diz que uma solução x do problema de valor inicial em U é máxima se dada qualquer solução x-til, né, desse problema de valor inicial definido no intervalo menor do que o intervalo de definição
da nossa solução que a gente está chamando de máxima, a gente vai ter necessariamente que essa solução outra vai ser uma restrição dessa solução máxima. E a gente diz que a x, a máxima, né, ela é uma... desculpa, a x é uma extensão, a solução máxima é uma extensão dessa solução restrita. Mais ainda, nós dizemos que x é uma continuação, né, de x-til, né, de um pedacinho menor dela. E pelo que a gente viu, uma solução máxima em U sempre tem que ter um domínio, um intervalo aberto. Para demonstrar que a gente vai ter necessariamente uma solução definida no intervalo aberto, nós demonstramos primeiramente o lema 10.11, que diz que dada xi, uma solução definida no intervalo aberto, e i com i indo de 1 a 2, ou seja, duas soluções, então x1 de t igual a x2 de t em cada um dos t na interseção do intervalo de definição dessas duas soluções. Então, como é que a gente demonstra esse teorema? Vamos definir o conjunto J como sendo os pontos T em I que as duas soluções coincidem. Isso necessariamente é um subconjunto de I, que é o nosso intervalo ali, né, de definição, que vai ser a interseção desses dois intervalos de definições dessas duas soluções. Então, dado um T0 em J nesse conjunto, né, a gente conclui, dado que T0 é um ponto que está nesse conjunto, uma vez que x1 e x2 são soluções de um problema de valor inicial com x de T0 igual a x0, a gente tem que o conjunto J ele necessariamente é não vazio. Então, dado agora um T genérico desse elemento, vamos mostrar que x' igual a f de tx, então x de t igual a x1 de t igual a x2 de t, uma vez que t está nesse conjunto J. Portanto, existe um A aberto, né, de forma que x1 restrito a A igual a x2 restrito a A, o que implica que J é aberto. Né? Se a gente mostra que para todos os pontos do conjunto existe um aberto inteiro dentro do conjunto, então esse conjunto tem que ser aberto. Assim, vamos perceber que a imagem inversa de x1 menos x2 do conjunto que só contém o zero vai ser J, ou seja, o que isso quer dizer? Né? Todos os pontos de J levam a função x1 menos x2 em zero. Assim, como o conjunto zero é fechado e x1 menos x2 é uma função contínua, uma vez que a gente tem que as duas são soluções de um PVI, a gente vai ter que J é fechado. Agora, se I é um conjunto conexo e se J é aberto em I e J é fechado em I, a gente tem então que J é o próprio I, o próprio intervalo. Com isso, nós somos capazes de demonstrar a seguinte proposição. Se f e sua derivada parcial espacial são aplicações contínuas no aberto U, então para cada t0 x0 em U, existe uma única solução máxima do problema de valor inicial, e aqui a novidade, né, necessariamente definida no intervalo aberto. Não é difícil de a gente perceber que se a gente tiver se a gente chamar o I de uma união da coleção de todos os intervalos abertos J, para os quais existe uma solução x-til definida de J em Rn, então, pelo lema anterior e também pelo teorema de existência e unicidade, existe pelo menos um intervalo T0 menos alfa, T0 mais alfa nessa coleção. E dados dois intervalos nessa coleção, as soluções coincidem na interseção dos intervalos. Portanto, a gente define x em Rn da seguinte forma. Dado um t nesse I, a gente vai pegar algum intervalo dessa coleção de intervalos J, né, que t está em J e vai ter uma solução associada x-til. E aí nós vamos definir a nossa solução máxima, a nossa solução x, como sendo a x-til nesse intervalo aberto J. Portanto, a gente observa que x restrito a J é x-til e é uma solução do nosso PVI. Por construção, x é a solução máxima do nosso PVI definida no intervalo aberto.
que o domínio da aplicação f seja o R por Rn, nem sempre a solução máxima do PVI está definida no intervalo menos infinito mais infinito, como a gente já viu com alguns outros exemplos anteriores. Mas a gente pode garantir alguns intervalos máximos I igual a R com algumas condições iniciais, condições adicionais. E aí, nesse seguinte exercício, fica a demonstração de que se f e a derivada parcial espacial são aplicações contínuas de t em todo o espaço Rn, e se a f é limitada em todo Rn mais 1, então para cada ponto existe uma única solução definida em toda a reta R. Então, se a gente tem ali uma propriedade, né, de um campo não linear global, aí a gente tem ali essa propriedade de limitação, a gente tem ali a consequência de que a solução vai ser definida em toda a reta real. A gente só pode afirmar que se o intervalo de definição de uma solução máxima não estendeu ao infinito numa das extremidades, então aí nessa extremidade o gráfico da solução vai alcançar a fronteira do domínio, ou então, né, vai sair de qualquer compacto. Vamos ver isso no seguinte teorema. Então, dado uma função f com derivada parcial espacial df dx contínua de tx num aberto u de Rn mais 1, t0, x0, um ponto qualquer, e x definida no intervalo alfa, beta, uma solução máxima, se a gente tiver que beta é menor do que infinito, ou seja, se a gente tiver uma limitação ali para esse intervalo de definição, então, dado qualquer compacto, existe um tempo t estrela, tal que t estrela x de t estrela pertence a u menos n, ou seja, ele está fora, né, desse compacto n. Então, basicamente o que a gente está dizendo é que a solução, né, se a gente tem ali que essa solução máxima está definida num intervalo limitado, então qualquer solução ela vai sair de um intervalo de qualquer compacto. Então, dado uma solução x do problema x' igual a f de x definida em I, né, um conjunto de t0 até beta, beta aberto, mais beta menor do que infinito, então, se a gente pegar um compacto n e t de x de t um ponto nesse compacto para todo t pertencente a I, então x pode ser continuado, a gente consegue encontrar um ponto ali, né, um problema de valor inicial centrado em beta que vai estender essa solução? Essa é a pergunta. Então, f é contínua, implica que f é limitada em n por n ser compacto. E aí a gente tem então que existe um m que limita essa função f para todo tx dentro desse compacto. E aí, x de t1 menos x de t2, dados dois t1 e t2, a gente pode usar a nossa forma integral da nossa solução e encontrar que isso é igual ao módulo, né? Isso em módulo é a integral de t2 até t1 de f de s x de s. Mas f é limitado, então a gente pode limitar essa módulo aí por m, né, onde m é a limitação da f, vezes t1 menos t2 para todo t1 e t2 dados nesse intervalo. Isso conclui que x é uniformemente contínua nesse intervalo, ou seja, existe um x-barra, né, uma função x-barra, que será a continuação, a extensão contínua da nossa solução. Então, né, vai ser definido, em vez de ser definido em t0 beta aberto, vai ser definido em t0 beta fechado, fechado em beta. E x barra de beta vai ser definido como limite indo pela esquerda da nossa x, e t indo para beta. Assim, se a gente pega um x de r menos x de t, onde r qualquer aqui é igual a integral de t até r de f de s x de s, usando a nossa forma integral, a gente tem que x barra de beta menos x barra de t vai ser a mesma coisa que o limite, uma vez que x barra de beta é definido como um limite de x de r com r indo para beta pela esquerda, menos x de t. Agora a gente pode passar, né, esse x de t para dentro do limite, uma vez que ele não depende de r, e isso daí vai dar, usando de novo a forma integral aqui que escrevemos em cima, como sendo limite de r indo para beta pela esquerda da integral de t até r de f de s x de s ds. Isso vai ser a integral de t indo até beta, né, uma vez que r está indo para beta pela esquerda, de f de s x de s ds para todo t menor do que b.
Com isso, a gente mostra que além de uniformemente contínua, a nossa extensão ela vai ser, pelo menos lateralmente, derivável em beta, com a derivada definida por x barra de linha de beta igual a f de beta x barra de beta. Vamos ver que se nós fizermos x barra de beta menos x barra de t sobre beta menos t menos o que a gente está chamando de a derivada, vamos ver o que acontece se a gente passar esse limite de t indo para beta. Então, a gente coloca 1 sobre beta menos t em evidência, uma vez que f de beta x barra de beta pode ser redefinida como f de beta x barra de beta sobre beta menos t vezes a integral de t até beta ds. Né? Esse termo aqui, que a gente adicionou aqui nesse ponto, ele não está fazendo nenhuma diferença. Né? A integral de t até beta é beta menos t. Assim, colocando de novo, juntando 1 sobre beta menos t em evidência, a gente tem a integral de t até beta de f de s de x barra de s, né? Então, como a gente viu anteriormente, a diferença entre 2x barras dada pela forma integral é isso daqui, essa integral, e aí a gente coloca essa integral para dentro, esse valor para dentro da integral, e a gente tem f de s x barra de s menos f de beta x barra de beta. Agora, se a gente tirar o módulo dessa diferença, né? Então a gente tem que isso vai ser 1 sobre beta menos t, aqui é xau, que é essa diferença aqui, deve estar dentro desse quociente, menor ou igual a 1 sobre beta menos t, e a gente passa o módulo para dentro. Agora, uma vez que a nossa função ela é uniformemente contínua, a gente consegue encontrar essa limitação dessa integral como sendo o máximo, né, de f de sx barra de s menos f de beta x barra de beta, para s ali limitado entre t e beta. Né? A gente está fazendo aqui que essa integral, né, vai ser limitada aqui por esse valor aqui, né, vai ser limitada pelos valores entre t e beta. Passando esse limite desse máximo aqui para t indo para beta pela esquerda, né? Então, se t vai para beta pela esquerda, a gente vai colapsar aqui esse intervalo de t até beta e, portanto, essa diferença aqui vai indo para zero. O que isso significa? Se a gente está definido nesse intervalo fechado, o teorema que a gente mostrou ali garante que existe uma solução x-til definida no intervalo beta menos epsilon, beta mais epsilon, né? Em vez de alfa, né? A gente pode chamar beta menos epsilon, beta mais epsilon, com a condição inicial x-til de beta igual a x barra de beta. E aí, como essas duas soluções x-til e x barra têm a mesma derivada, a gente pode estender um pouquinho, né, de beta até beta mais epsilon, a nossa solução máxima. Isso mostra que essa x não era de fato uma solução máxima, pois o i não era um intervalo máximo. E aí a gente tem a demonstração, né, do teorema, né, pelo menos para o lado direito. Do lado esquerdo a demonstração é análoga. Então, resumindo aqui, o que a gente demonstrou? A gente mostrou que se a gente tiver um compacto ali, um compacto N, né, de modo que a gente tem uma solução máxima ali, né, que pode ser continuada para além desse beta do compacto, então a gente tem que essa solução não é maximal. Portanto, se a gente tem uma solução maximal, a gente tem que ela vai ter que sair desse compacto. Vai existir uma extensão ali um pouquinho maior do que o que está definido nesse compacto. É importante a gente perceber que a solução máxima ela depende do nosso ponto inicial, de onde a gente está partindo para calcular essa solução. Então a gente passa a incorporar essa condição inicial na notação da solução. Usando aqui então uma definição análoga que nós fizemos para o fluxo para equações autônomas, a gente introduz o conceito de fluxo aqui para uma equação não autônoma geral. Dados u e x no nosso intervalo, no nosso aberto u, vamos definir i de ux, então, né, esse intervalo da definição da solução, dependendo de u e x, ele vai ser o intervalo de definição da solução máxima, que aqui a gente está chamando φ, do problema x' igual a f e x de u igual a x. A gente tem que, para essa solução máxima, vale a forma integral dela. Né? Então, φ de tux é igual a x mais a integral de u até t, f de s, φ de s de u de x.
E aí a gente tem então, né, que esse u aqui ele vai indicar o nosso ponto, né, o nosso tempo aonde nós estamos impondo a nossa condição inicial. E aí a solução máxima ela vai depender, né, desse u e desse x aqui, que é aonde a gente está impondo, né, também a condição inicial, x de u igual a x. Aqui pode parecer um pouco confuso na notação, né? Porque esse x aqui ele é o ponto aonde a gente está garantindo a nossa condição inicial, que normalmente nós chamamos de t0 e x0. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer dizer que essa função aqui, φ, que é a solução máxima do nosso problema, ela tem como variáveis, né, as condições iniciais. Então a gente consegue definir, tal como nós definimos anteriormente, uma função que a gente chama de fluxo e que vai gerar ali um sistema dinâmico, né, um conjunto, um grupo a um parâmetro, que vai garantir que a gente tenha ali as propriedades de fluxo da nossa equação diferencial. Mais para frente nós vamos mostrar a continuidade e a diferenciabilidade dessa aplicação. E a gente vai estar sempre pensando, né, que existe essa dependência a parâmetros, a um parâmetro ali t0, x0, que aqui a gente está chamando de u e x. Então vamos definir o conjunto ômega, que é t, u e x em Rn mais 2, né, em vez de ser Rn mais 1 com t e x. Anteriormente nós tínhamos, né, tx, porque a nossa equação era autônoma. Agora a gente tem, né, como a equação é não autônoma, a gente tem essa variável u associada. Lá a gente tinha x de 0 igual a x, e aqui agora a gente tem x de u igual a x. Então, que são os pontos, né, t, que estão dados nesse intervalo de definição, e u e x são pontos do nosso aberto u, dentro, né, do intervalo de definição. O intervalo de definição está dentro de R, e o x está dentro de u. Então a gente vai obter uma aplicação φ que é bem definida em todos esses pontos, chamada de fluxo. E o fluxo satisfaz a nossa equação diferencial. Se ele está definido assim, né, como uma forma integral, ele satisfaz o análogo da equação diferencial. Além disso, né, a gente tem ali φ de u x é igual a x. A gente tem, então, temos então, né, o teorema de existência e unicidade para a equação não homogênea, né, x' igual a de tx mais b de t. E, portanto, aqui a gente tem um exemplo de fluxo para essa equação vetorial, dados A, um caminho de I no conjunto das matrizes e B, um caminho de I em Rn. A gente vai ter então um fluxo bem definido em ômega, né, que é I vezes Rn. Então a gente tem aqui, né, para esse caso, um fluxo bem definido para uma equação não homogênea. Também, para o nosso caso clássico, né, de matrizes, para o problema linear clássico, né, constante, a gente tem um fluxo bem definido, que vai estar definido no aberto ômega de R em Rn, né, como a gente viu antes. Esse fluxo aqui, né, ele vai ser, como ele não tem, como a equação ela é autônoma aqui, né, a gente não tem uma dependência no t aqui dessa equação, a gente não precisa da variável adicional u para ela. Introduzir então o conceito de fluxos de equações diferenciais a um parâmetro. Essas equações diferenciais a um parâmetro elas são muito naturais em aplicações nas quais os coeficientes dependem naturalmente de algum parâmetro físico. E aí a gente vai usar mais para frente, né, na demonstração da diferenciabilidade do fluxo de campos de vetores. Em particular, ali naquela situação, já adiantando, a equação variacional que o fluxo satisfaz de uma equação diferencial, mesmo autônoma, ela é uma equação diferencial não autônoma a um parâmetro vetorial. Tá? Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas assim, isso acontece, né? Então, se a gente tem, por exemplo, considerando o nosso Rn isomorfo ali a um produto cartesiano de Rn1 por Rn2, onde N1 é um número menor do que N e N1 mais N2 dá N, a gente tem então uma cisão das variáveis, né? Na variável x, ela vai ser restrita a um x1 e x2, e f, né, definida de u em Rn com um aberto de Rn mais 1, ela vai ser f1, definida de u em Rn1, e f2, definida de u em Rn2. Para isso, nós vamos dividir também a nossa equação diferencial. X' igual a f de tx vai ser, né, f
de tx definida como sendo f1 de t, x1, x2, f2 de t, x1, x2, vai implicar que a nossa equação diferencial vai ser x1' igual a f1 de t de x1, x2, x2' igual a f2 de t, x1, x2. Né? A gente está só quebrando a nossa variável x em duas variáveis e duas funções da equação diferencial. Né? Então a gente vai ter uma variável ali que vai ser t, x1, x2, né? Pertencente a R vezes Rn1 vezes Rn2. Né? Então, x1 vai ser uma solução, né, da nossa equação diferencial definida de em Rn1, e aí a gente tem então que x'1 de t igual a f1 de t de x1 de t, x2, dado um x2 fixado e um t, né, dentro do nosso intervalo de definição. O que isso quer dizer? Né? Que x2 de t é igual a x2 constante, vai implicar que f2 de t, x1, x2 vai ser zero, uma vez que x2 ali é constante, né? Então se a gente derivar vai dar f2 igual a zero. Portanto, a gente tem que a nossa solução f, nesse caso, ela é f1, 0 e é horizontal. Né? O que significa isso? Que a gente vai ter ali uma variável que não vai estar influenciando na evolução, né? Um conjunto de variáveis, né? x2 é uma variável em Rn2, que não vai estar influenciando de fato na evolução temporal dessa equação diferencial. Se esse x2 não é um valor constante, então a gente não vai ter uma solução da equação original, né? x' igual a f de tx. Então, para a gente ter essa cola entre esses dois pedaços, né, da nossa cisão, a gente necessariamente tem que pensar que x2 ali tem que ser uma constante. Em geral, nós dizemos, né, que x' é igual a f de tx lambda, ou f lambda de tx, onde lambda é um ponto do conjunto lambda maiúsculo dentro de RK. E esse lambda, né, esse lambda maiúsculo é um aberto de parâmetros. E aí a gente vai ter que nossa x' é uma família, um parâmetro de equações diferenciais, onde f de u vezes lambda em Rm é uma aplicação com U dentro do aberto usual que a gente tem, né, em Rm mais 1, e Rn mais 1, e lambda é um aberto de parâmetros em Rk. E aí a gente tem que n mais 1 mais k é igual a m. Assim, a gente tem, né, para um x sendo uma solução, né, da nossa equação diferencial ordinária com um parâmetro, a gente define isso se, dado um t, x de t nesse nosso aberto, existe um lambda zero nesse aberto de parâmetros que vai fazer com que a nossa solução satisfaça essa equação com esse parâmetro lambda zero. Né? Então, x' é igual a f de t, x de t lambda zero, que é igual a f lambda zero, né? Só escrevendo de outra forma, é f lambda zero de t, x de t para todo t no intervalo de definição da nossa solução. Tá? Então, né, vai ser uma solução de uma equação a parâmetro se existir um parâmetro que faça aquela solução ser a solução da equação diferencial com esse parâmetro. Então, né, a gente pode pensar que x' é igual a f de t, x e lambda, se e somente se existe uma nova equação diferencial ali que a gente vai resumir, né, a gente vai reduzir a nossa equação diferencial a esse novo parâmetro com essa função g de t e y, onde g é uma função definida de u em lambda em Rn, e g de ty vai ser g de t x lambda. O nosso y vai ser essa variável, onde x vai ser uma variável e lambda vai ser um parâmetro. E essa função é definida por f, tx lambda, e zero, para a nossa não variação desse parâmetro. Né? Para cada t e y, que é tx lambda, nesse nosso conjunto u vezes lambda, o aberto de parâmetros, que está dentro de Rn por R. Né? U está dentro de Rn, lambda, ou melhor, lambda, o T está dentro de R, e aqui o U está dentro de Rn. Bom, aqui N, né? Então necessariamente é M mais K. Com isso, a gente tem que a existência e unicidade de soluções de equações diferenciais com parâmetros é equivalente à existência e unicidade de soluções de equações diferenciais vetoriais sem parâmetros, porque basta a gente reescrever, né, essa nossa
equação diferencial com esse parâmetro, com essa nova função ali, g, né, que incorpora o parâmetro não variando, né? Um parâmetro é um valor fixo ali que não está variando na nossa equação diferencial. Finalmente, se a gente define f, uma função, uma aplicação ali de u vezes lambda, o aberto de parâmetros em Rn, contínua e qualquer, esse u vezes lambda está dentro de Rn mais 1 vezes Rk, a gente tem que, se a derivada parcial é contínua em u vezes lambda, a gente vai ter ali, para um lambda fixado, né, dentro desse aberto de parâmetros, que a nossa função g de tx igual a f de tx e lambda, como a gente definiu anteriormente, é contínua. E, portanto, as derivadas parciais são iguais e contínuas em u, né? Uma vez que a gente está fazendo ali uma pequena mudança de variáveis ali que incorpora o lambda, né? A gente está meio que ignorando o lambda como sendo uma variável da função g, né? Porque ele não está influenciando nas derivadas parciais em relação a x espaciais, né? E aí a gente tem que o x' igual a g de tx com x de u igual a x. Notem que aqui, né, a gente já está preparando o terreno para dizer quem vai ser o fluxo da nossa equação diferencial com o parâmetro. Ele vai ter uma solução máxima, né, uma solução máxima que vai ser x de t definida no intervalo máximo dependendo de u e x em Rn. E esse intervalo, né, ele vai depender também do lambda. Ele vai também, o nosso intervalo máximo, ele vai ser um intervalo que, dado um certo lambda, vai garantir ali um tamanho diferente ali para essa solução máxima. E agora a gente define, então, o nosso fluxo, né, a nossa solução máxima, na verdade, para esse problema, x' igual a g de tx, com x de u igual a x. E esse fluxo sendo solução máxima, né, essa função sendo solução máxima, ela é a solução do nosso problema x' igual a f de tx lambda com x de u igual a x. Concluindo então, né, para um lambda dentro do nosso aberto de parâmetros, a gente tem o conjunto ômega, que vai ser o conjunto de definição onde nós vamos compreender a solução máxima e, portanto, o fluxo da nossa equação diferencial, como sendo o conjunto dos pontos t, u, x e lambda, em que t está no nosso intervalo de definição da solução máxima i de u, x, lambda, e u de x lambda está dentro do nosso conjunto u vezes lambda. U é o aberto da definição da solução da equação diferencial. E aqui a gente tem que esse conjunto ômega ele está dentro do R, né, para a variável t, U para a variável U e a variável X e lambda aqui para o parâmetro lambda. Né? Então, esse ômega está aqui, a gente tem, né, contempladas as 4 variáveis do nosso fluxo que a gente vai definir. E aí, portanto, o fluxo satisfaz uma versão integral da equação diferencial, né? Φ de t, u, x, lambda é x, a nossa condição inicial, de aqui é u, né, não t0, até t, de f de s, φ de s, u, x, lambda, ds. O fluxo ele satisfaz φ, u, x, lambda, como sendo x, né? Então, se a gente sai a nossa aqui é fácil de ver por essa equação, né? Se a gente coloca u aqui embaixo, então a gente vai ter, né, u integral de u até u, isso daqui vai ser zero, isso daqui vai dar x. E o fluxo satisfaz, se ele satisfaz a versão integral da equação, ele satisfaz a versão diferencial da equação para todo ponto ali definido, né, t, u, x, lambda no nosso ômega, né, no nosso domínio. Ufa, né? Um pouco complicado essas notações aqui envolvendo os fluxos, mas aqui na verdade a gente está só generalizando um conceito que a gente viu anteriormente. Isso vai ser bastante útil ao longo, né, da demonstração da diferenciabilidade do fluxo, quando a gente escreve a equação variacional do fluxo, né, para provar que ele é diferenciável. E aí também, né, nos casos de equações diferenciais em que a gente não tem ou melhor, que a gente tem uma dependência de algum parâmetro que não está variando ali ao longo do tempo.
Concluímos então aqui com um pequeno exemplo para uma aplicação A contínua, né? Que é basicamente o que a gente está falando aqui, o fluxo de uma equação diferencial matricial, né, que é aquela equação da matriz fundamental. Agora, dependendo de um parâmetro, ele é bem definido e tem um domínio ali ômega também bem definido para a gente definir a nossa variável, da qual a variável y, onde está, né, onde está morando a t, u, y e lambda, né? Y aqui é uma matriz, né, em matriz de tamanho n por n. Isso quer dizer que a nossa equação fundamental, apesar de muito difícil de calcular, ela vai ter uma solução bem definida dependendo de um parâmetro. Então isso é muito importante, porque se a gente imagina que a gente tinha ali uma solução, né, de matriz fundamental para encontrar uma fórmula de variação de parâmetros e encontrar uma solução de um problema genérico, n-dimensional, não linear, aliás, linear homogêneo, a gente pode pensar que essa linearidade homogênea pode depender de um parâmetro e ainda assim a gente consegue definir bem o fluxo ali da mesma forma que a gente definiu anteriormente o fluxo, agora só dependendo também desse parâmetro. Com isso a gente termina a apresentação e o conceito de fluxo e continuação, né, de uma solução e maximalidade foi apresentado aqui, vai ser bastante importante para garantir que a gente tem uma teoria bem redonda sobre existência e unicidade, bem fechada. Até a próxima.